Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro especial aqui no Positivo e Próspero. Que alegria ter a companhia de vocês. Sintam-se em casa porque, olha, nosso propósito é sempre inspirar, apoiar cada pessoa nessa jornada para harmonia, para prosperidade. Que ótimo estar aqui de novo. Seguimos juntos, né? Explorando os ensinamentos transformadores de Napoleon Hill. A obra dele, Pense e Enriqueça, o original Think and Grow Rich, um livro, gente, lá dos anos 30, mas que continua incrivelmente atual, sabe? Impactando vidas. É impressionante a longevidade dessas ideias, né? Totalmente. E estamos avançando passo a passo. Hoje a gente desembarca no capítulo 8. E para quem está começando a acompanhar agora, olha, vale muito a pena ouvir as conversas anteriores, viu? Para pegar o fio da meada, a sequência poderosa que o Hill construiu. Faz toda a diferença entender o caminho completo que ele propõe. Com certeza. O capítulo de hoje tem um título bem direto: Decisão. E o subtítulo também é forte, hein? O domínio da procrastinação, o 7º passo rumo à riqueza. Ou seja, hoje o papo é sobre a importância, assim, crucial de tomar decisões firmes. Exatamente. E Hill não mede palavras, né? Ele afirma que essa capacidade de decidir é um pilar fundamental. Não só para acumular riqueza, mas, olha, para o sucesso em qualquer área da vida. Vamos investigar por que essa falta de decisão, a famosa procrastinação, é tão prejudicial. E também como a gente pode fortalecer esse músculo da determinação, sabe? Perfeito. E olha, fiquem com a gente até o fim. A gente promete conectar essas ideias, né, de quase um século atrás, com os desafios, as oportunidades do nosso mundo de hoje, de 2025. Como será que a decisão firme pode ser um superpoder atualmente? Fica a pergunta. Boa pergunta. Vamos explorar isso. Então vamos começar a desembrulhar isso? Hill já chegando, né? Ele menciona uma análise que fez com mais de 25 mil pessoas. Pessoas que viveram o fracasso e a descoberta. A falta de decisão estava ali, ó, entre as causas principais. É um ponto de partida forte mesmo. Ele não está falando de teoria. Ele diz que é fato observado. Exato. Ele identifica a indecisão e, tipo assim, a prima dela, a procrastinação, como esse inimigo universal que a maioria precisa enfrentar. E aí, em contraste, ele olha o comportamento de centenas de milionários da época dele. E o que eles tinham em comum. Pois é, tomavam decisões rapidamente e, muito importante, só mudavam essas decisões depois de muita reflexão, devagar, sabe? Quando era realmente necessário. É o oposto do padrão comum, decidir devagar ou nem decidir e mudar de ideia a toda hora. Isso me lembrou na hora o exemplo que ele dá do Henry Ford, famoso pela teimosia dele, né? Justamente, Hill destaca essa característica, decidir rápido, ser firme e demorar para mudar de ideia. Tem a história do modelo T que muitos já achavam ultrapassado na época, mas Ford insistiu, bateu o pé em mantê-lo, mesmo contra a opinião de conselheiros, de clientes. Teimoso mesmo. Hill até admite que talvez Ford tenha demorado demais para inovar depois, sabe? Mas o ponto central é que a firmeza na decisão inicial rendeu uma fortuna, assim, colossal. A lição que Hill tira é que essa obstinação focada é preferível à indecisão crônica. Entendi. Melhor do que ficar mudando de direção toda hora. Exato. E o resultado financeiro, no caso do Ford, acabou validando essa firmeza inicial, né? É sentido. E isso já puxa outro ponto crucial que o Hill levanta: o perigo de se deixar levar pelas opiniões dos outros. Ele afirma que a maioria das pessoas que não alcança a independência financeira é facilmente influenciada por qualquer um. Vizinhos, notícias, hoje em dia redes sociais, né? Sim, deixam que os outros pensem por elas. É interessante como ele descreve as opiniões. Como era mesmo? A mercadoria mais barata da Terra. Todo mundo tem o estoque e oferece de graça. Hill é taxativo nisso. Se deixar levar por essas opiniões impede o sucesso, especialmente na hora de transformar um desejo ardente em realidade material. Porque a pessoa perde o foco no próprio desejo, é isso? Exatamente. No fundo, quem vive buscando aprovação ou conselho alheio para tudo,
acaba sem um desejo próprio forte o suficiente para guiar as próprias ações. O desejo pessoal se dilui nesse mar de influências. Nossa, faz todo sentido. E qual a recomendação dele, então, para blindar isso? Confie no seu próprio conselho. Acredite nas suas decisões quando for aplicar os princípios que ele ensina. E ele acrescenta um detalhe importante. Qual? Confie plenamente só nos membros do seu grupo Mastermind, a mente mestra. Ou seja, aquelas pessoas que estão em total sintonia, em harmonia com o seu propósito principal. Ah, entendi. Ele até alerta sobre amigos e parentes. Mesmo com as melhores intenções, podem acabar atrapalhando com críticas ou até piadinhas, né? Conselhos desalinhados. E isso vai minando a confiança, criando complexos de inferioridade. Nossa, verdade. Às vezes a pessoa nem percebe, mas está sendo minada. E como colocar isso em prática? Buscar informação é importante, mas... Sim, buscar informações, claro, mas com discrição. Use a sua mente, busque os fatos que precisa, mas faça isso quietinho, sem ficar abrindo o jogo, revelando todo o seu plano ou propósito para qualquer um. E isso conecta direto com o outro conselho dele. Mantenha os olhos e ouvidos abertos, mas a boca mais fechada. Quem fala demais sobre o que pretende fazer, geralmente faz pouco além de falar. Hill diz que falar muito e ouvir pouco é típico de quem tem conhecimento superficial, mas quer parecer profundo, né? Pois é. E ele aponta os riscos disso. Falar demais impede que a pessoa aprenda com os outros. Além disso, revela seus planos para quem pode ter inveja ou até tentar atrapalhar. E também expõe a real medida do seu conhecimento ou a falta dele. Verdade. A verdadeira sabedoria, ele nota, costuma ser mais silenciosa, mais observadora. E tem mais. Num mundo onde todo mundo busca oportunidades, né? Anunciar seus planos pode simplesmente dar a ideia para outra pessoa executar antes de você. Que perigo! Por isso, a primeira decisão que ele sugere é essa mesmo. Boca fechada, olhos e ouvidos atentos. Tem até aquela frase marcante que ele usa. Qual? Diga ao mundo o que você pretende fazer. Mas primeiro mostre. Isso. Ações falam mais alto. Exatamente. E para ilustrar esse poder e a coragem necessária por trás das grandes decisões, Hill vai buscar exemplos na história. Ele menciona decisões que mudaram o mundo e exigiram assim uma coragem extrema. Sim, ele cita o Lincoln e a proclamação da emancipação, sabendo de todos os riscos políticos pessoais. Fala de Sócrates escolhendo o veneno em vez de trair as próprias convicções. E o general Lee tomando partido na Guerra Civil Americana. Decisões com risco de vida, literalmente. Pesado. Mas o exemplo que ele desenvolve com mais profundidade por considerar fundamental para a história americana é a Declaração de Independência, assinada lá em 4 de julho de 1776. Ah, sim. 56 homens colocaram suas vidas em risco. Era liberdade ou forca, não tinha meio termo. E Hill nos convida a olhar além da história que a gente aprende na escola, né? Ele sugere que existe um poder, uma força meio intangível por trás desses eventos, algo que garantiu a liberdade antes mesmo das vitórias militares. Isso. Ele argumenta que a decisão coletiva e a formação de uma mente mestra foram cruciais. Ele vai buscar a origem disso lá atrás, em eventos anteriores. A insatisfação crescente em Boston, a coragem de figuras como John Hancock e Samuel Adams. Que decidiram exigir a retirada das tropas britânicas, né? Exato. Essa decisão inicial, super perigosa, foi o estopim de tudo. E aí começa a formação da mente mestra que ele tanto fala. Com Adams, Richard Henry Lee, Hancock trocando ideias, coordenando ações entre as colônias, usando os comitês de correspondência. A União começou a dar força a uma decisão definida. E essa decisão foi testada, claro. Quando o governador Gage tentou subornar ou intimidar o Samuel Adams, a resposta dele foi um exemplo de decisão instantânea, corajosa, baseada em princípios assim inabaláveis. Aquela resposta famosa. Sim, ele disse basicamente: diga ao governador Gage que eu já fiz as pazes com o rei dos reis há muito tempo. Nenhuma consideração pessoal vai me fazer abandonar a causa justa do meu país. Uma lealdade, uma firmeza impressionantes. Uau, que postura! E essa postura firme de Adams e Hancock, mesmo sob ameaça direta, acabou inspirando outros. Levou àquela convocação secreta para organizar o primeiro Congresso Continental.
Uma decisão tomada ali a portas fechadas, superando o medo, a dúvida. Imagina a tensão na sala. Com certeza. E essa decisão de organizar o Congresso, para Hill foi talvez ainda mais importante que a própria assinatura da declaração, porque sem ela, a declaração não existiria. Foi o nascimento organizado da mente mestra que levaria à independência. Entendi a conexão. E aí outros líderes foram surgindo, Sim, homens como Jefferson, Patrick Henry, também demonstrando uma coragem parecida. até que finalmente, depois de muita deliberação, veio a moção do Lee e a redação da declaração pelo Jefferson. O momento da assinatura, em 4 de julho de 1776, foi o ápice dessa jornada de decisões corajosas. Os 56 ali apostando tudo. O ponto central de Ruwall contar essa história toda não é dar uma aula de história, né? É ilustrar os princípios dele em ação, um desejo ardente por liberdade. A decisão firme de buscar essa liberdade, A fé de que era possível, a persistência diante dos obstáculos enormes a criação de uma mente mestra poderosa, e um planejamento organizado, como os congressos, os comitês, tá tudo ali. incrível ver assim. E ele conecta isso diretamente com a gente, né? Dizendo que o mesmo poder, as mesmas leis naturais que operaram ali, estão disponíveis para qualquer um que busque seus objetivos, seja a liberdade pessoal, seja a riqueza material, espiritual. Exato. Não é milagre, é método, é lei natural. E essa capacidade de decidir com rapidez e firmeza é, segundo Hill, uma marca registrada dos líderes, das pessoas que realizam. Quem sabe o que quer e demonstra isso com clareza, em palavras e ações, tende a encontrar o caminho mais livre. O mundo parece que abre espaço, sabe? Faz sentido. Mas ele também observa que a indecisão, muitas vezes, é um hábito aprendido. Ele até criticava o sistema educacional da época dele. Sim, criticava por não cultivar o hábito da decisão definida, por não ajudar os jovens a encontrar um propósito claro na vida. E esse hábito ruim acompanha a pessoa, né? Pois é, ele argumentava que esse hábito de indecisão, reforçado na escola, acompanhava a pessoa vida afora. E o resultado? Aceitar o primeiro emprego que aparecesse, sem um plano, sem uma direção clara. A estatística que ele apresentava era forte. Qual era? Que 98% das pessoas em empregos que não desejavam estavam lá por falta de uma decisão definida sobre o que realmente queriam e como chegar lá. Nossa, 98% é muita gente. E para tomar essa decisão definida, precisa de coragem, como a gente viu no exemplo histórico. Muita coragem. Os signatários arriscaram a vida. Quem busca um objetivo importante, como a independência financeira, também está arriscando algo. Talvez o conforto do que já conhece, a segurança aparente do status quo, né? É uma aposta também. Com certeza. E Rio é direto nisso. Independência financeira, riqueza, posições de destaque. Essas coisas não caem no colo de quem não está disposto a esperar, planejar e, principalmente, exigir essas coisas da vida. Tem que ter essa atitude de exigir. Exigir da vida. De um mesmo espírito que o Samuel Adams desejou liberdade. Com essa intensidade toda, a realização se torna quase uma certeza, segundo Hill. Forte isso. E ele até adianta que vai dar as ferramentas para planejar a carreira no próximo capítulo, mas... Mas ele reforça, de nada adiantam as ferramentas sem a decisão firme de usá-las. A decisão vem primeiro. Entendido. Bom, para a gente ir amarrando os pontos principais, então. A capacidade de tomar decisões rápidas e manter essas decisões com firmeza é essencial, né? Fundamental. E precisamos nos proteger da procrastinação e desse ruído todo das opiniões alheias. A coragem é indispensável nesse processo todo. E o poder da mente mestra, que é potencializado quando está unido por uma decisão clara, compartilhada. Exatamente. E isso nos traz aquela reflexão para os nossos dias, para 2025. A gente vive num mundo bombardeado de informação, de opção, de distração o tempo todo. É verdade. Como é que a gente pode, nesse cenário todo, cultivar a clareza mental e a coragem que a gente precisa para tomar decisões realmente alinhadas com nossos propósitos mais profundos? Como evitar essa paralisia da análise ou a influência constante do que vem de fora? E realmente assumir o comando das nossas vidas, dos nossos resultados. Acho que essa é uma questão chave para quem busca não só prosperidade, mas
Sabe, uma autodeterminação genuína hoje em dia. Uau, que reflexão poderosa para a gente fechar. Que jornada profunda sobre o poder da decisão. Chegamos ao final de mais essa nossa conversa aqui no Positivo e Próspero. Queremos agradecer imensamente pela sua presença, pela sua energia conectada aqui com a gente. E lembre-se sempre, a gratidão é um dos pilares mais fortes para construir uma vida realmente próspera. Gratidão é fundamental mesmo. Esperamos que esta exploração tenha inspirado reflexões importantes e, mais ainda, aquele desejo de agir, de colocar em prática. Continue com a gente aqui no canal, desvendando caminhos para a abundância, para transformações positivas na vida. E adoraríamos saber o que mais tocou você nesta conversa. Deixa seu comentário pra gente. É ótimo saber o que ressoa mais com quem nos ouve. Com certeza. E, claro, recomendamos fortemente a leitura completa de Pense e Enriqueça. Que a nossa conversa sirva de faísca, de estímulo para você mergulhar de cabeça na riqueza das ideias do Napoleão Hill. Vale muito a pena. É um clássico indispensável. Totalmente. Agora, aqueles convites especiais da nossa comunidade. Se este conteúdo trouxe valor para você, deixa o seu curtir. Ainda não faz parte da nossa família Positivo e Próspero? Poxa, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos encontros. E compartilhe. Isso, compartilha esta exploração com amigos, familiares, com quem você acredita que pode se beneficiar dessas ideias. Espalhe a positividade. Leve adiante. Explore também os outros vídeos aqui do canal, gente. Temos quase 100 vídeos sobre lei da atração, prosperidade, temas relacionados, esperando por você. É muito conteúdo bacana. Tem muita coisa boa lá. E um agradecimento gigante de coração à nossa comunidade que não para de crescer. Já somos mais de 180 pessoas positivas e prósperas, conectadas mentalmente, vibrando juntas na frequência da abundância. Muito obrigada por fazer parte disso. É uma alegria ver essa comunidade crescer. Demais. Nos encontramos em breve, então. Até lá, mantenha-se firme no caminho da positividade e da prosperidade. Tchau, tchau. Até a próxima. Mantenham-se firmes.